Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Alex Santana anunciado, Balotelli vetado, Fagner de volta e o primeiro time de Dom Ramon. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, e eu já convido você, novo usuário, para você usar o meu cupom, meu bônus code Chico25. Isso mesmo, promoção para novos usuários até o final do ano. Você se cadastra, as orientações estão aqui na descrição do vídeo para saber como você deve proceder. Você faz o seu primeiro depósito de R$ 25 e ganha R$ 25 de free bet, o dobro para você apostar livremente no site. Então não perca tempo, use o meu cupom Chico25. Já está passando na sua tela aí as odds dos jogos dessa terça-feira. Tem playoffs da Sul-Americana, como por exemplo o Huachipato do Chile e o Racing, e odds muito boas para todos os confrontos. Tem também o confronto do Inter com o Rosário Central na Argentina, para ver se o Inter vai para as oitavas de final da Sul-Americana. O Inter ainda sem técnico, tentando contratar um treinador, e mesmo assim nas odds está como favorito. E aí a gente se volta para jogos aqui do futebol brasileiro, como por exemplo o Juventude, que vejam só, pode ter a despedida de Roger Machado, né? Manda o jogo contra o Atlético Mineiro em Brasília, e o favorito, apesar de tudo, né, é o Atlético Mineiro, é o Galo, pagando quase 2 aí, e uma vitória do Juventude, que está bem nas mãos do Roger Machado, mais de 4. E para fechar, a estreia de Ramon Dias pelo Corinthians diante do Criciúma na Neoquímica Arena, o Corinthians jogando em casa como favorito, mas quase 2, quase dobrando a aposta, pagando a vitória do Timão, e o Criciúma meio como zebra, né? O empate pagando super bem também é uma possibilidade. O Criciúma está fazendo campanha no Brasileirão. Qual aposta você vai fazer? Só não esqueça, novo usuário, vai lá, siga as orientações aqui na descrição e use o meu cupom Chico25, meu bônus code, para você depositar R$ 25 e ganhar mais 25 de free bet. Sportsbet.io, aqui da Mais Green. Bora se inscrever no canal? Falta bem pouquinho para bater a meta de 1 milhão. Brigadaço, velho, para todo mundo que está se inscrevendo aí. Tô muito feliz. Tá quase batendo aí a meta de 1 milhão. É coisa de dias aí. Pô, sem palavras, rapaziada. Vamos lá, porque tem reforço daqueles que a gente já estava informando para vocês aí, dos jogadores acertados, né? O André Ramalho, zagueiro, e o Charles, volante, questão de... talvez até já estejam anunciados no momento desse vídeo. Mas o Alex Santana, esse sim já foi confirmado, anunciado, com foto posada junto do Fabinho Soldado. Já chegou, inclusive já está no bid e já pode estrear nessa terça-feira. Olha que loucura, futebol é dinâmico mesmo, né? 29 anos, ele que foi revelado pelo Inter, estava no Atlético Paranaense, começou muito bem, depois teve um pouco de queda e tudo mais, mas é um jogador que eu sempre gostei. Sempre gostei desde o seu surgimento. E ele é daquele tipo de jogador, vejam só, 29 anos, que ele foi ficando melhor com o tempo. Ele até começa bem e tal, mas assim, os últimos momentos dele de carreira são do seu auge, na minha opinião. Teve até uma experiência lá fora, no Ludogorets da Bulgária, jogou no Botafogo também, em 2019, mas essa última passagem pelo Atlético Paranaense, ela me encheu os olhos, assim, de um cara que ocupa de uma forma muito inteligente os espaços do campo, no meio campo, cara que arma o jogo, que conduz a bola, que dita o ritmo do meio campo, é um cara que pode agregar muito, inclusive, na minha opinião, pode disputar titularidade, Alex Santana, sim, chega nesse nível, porque tem alguns reforços que, quando são contratados, você entende que eles são para grupo, para elenco, para fortalecer o banco de reservas, para daqui a pouco servir como opção. Embora ele ocupe uma faixa de campo em que você tenha Rodrigo Garro, Igor Coronado, jogadores de muita qualidade técnica, que custam caro e que são, em tese, titulares, eu diria que não sei se dá para jogar todo mundo junto. Isso é problema para o Ramon resolver, né? Talvez assim, aí você teria que abrir o meio-campo com o Ranieri, numa ausência do Bidon, dá para botar o Alex Santana. Se botar todo mundo junto, tem que tirar um atacante. Dependendo do modelo tático, dá para fazer. Mas o que eu quero dizer é que ele é um jogador em nível de titularidade. E aí, se na ausência do Coronado, do Galo, você utiliza ele, não sei. Eu só sei que ele tem nível para disputar uma titularidade. E aí, quem tiver melhor que vai jogar. Mas ele não é um jogador que você imediatamente possa dizer, não, ele é reserva. Claro que ele está chegando e vai buscar o seu espaço, mas esse status, para mim, ele tem. Jogador nível titular. E isso
É importante, porque se você tem 3 jogadores em que, por exemplo, 1 ou 2 no máximo vão ter que jogar, vão poder jogar, isso significa que pelo menos um vai sobrar. Esse sobrar significa que você fortalece o teu banco. E aí não necessariamente o Alex Santana. Pode ser o Garro dificilmente, mas pode ser o Coronado para entrar no segundo tempo, pode ser o próprio Alex Santana. Você fortalece o banco. E é muito importante, numa temporada longa, no Campeonato Brasileiro que a gente está vivendo, você ter no banco de reservas um cara que possa entrar e manter o nível do time. Isso é muito raro hoje. Poucos elencos conseguem isso, de você puxar um jogador do banco e não diminuir o nível do teu time que está jogando. São 5 trocas, gente. Então, é natural pela questão física. Até muitos técnicos são cobrados muitas vezes, né, no futebol atual. Poxa, você morreu com 1 ou 2 substituições. E às vezes a gente não percebe que o cara, ao fazer isso, ele está tentando manter o nível do time dele. Porque se ele vai trocar, beleza, ele pode ganhar na questão física, mas não na questão técnica. Então, assim, o Alex Santana, para mim, é uma contratação desse porte, desse nível. O Corinthians, só a lamentar, né, não informou os valores da transação. E era uma promessa do presidente Augusto Melo, no início da sua gestão, né, de que o torcedor saberia de tudo, dos valores envolvidos, tanto das compras quanto das vendas, das negociações. Isso foi feito no primeiro momento, em alguns jogadores, mas o Alex Santana não foi, né? O clube simplesmente anunciou, falando, né, da compra definitiva. Ele tinha contrato até metade de 2026. O Corinthians arrecada, né, ou pega o jogador para si, com contrato até o fim de 2027. 29 anos, acho uma idade mesmo, né, que o Augusto tenha prometido, né, que jogadores acima de 30 anos não seriam prioridade. A gente está falando aí de uma idade, para mim, auge do jogador. Ainda mais que você não olha apenas a idade, né? Você olha a performance, você olha nível físico, você olha tecnicamente, a função que ele vai exercer, né? Tudo isso está dentro de um contexto. Alex Santana, gostei. Novo reforço do Corinthians, de todos aqui, para mim, até agora, o melhor. Vamos falar sobre o Balotelli, Mário Balotelli, que assim, gente, existiram conversas, tá? Isso é fato, ninguém inventou. Quando agora, né, a gente vê o Ramon Dias dizendo que em nenhum momento conversou com a diretoria sobre esse nome, parece que o Balotelli foi um balão de ensaio, que nunca foi conversado, mesmo que o presidente nunca tenha dito publicamente, como disse lá do Gabigol no início do ano. Mas sabemos, o próprio Claudinei Alves, diretor da base, deu entrevista dizendo, inclusive falando dos valores, né, oferecidos ao Balotelli. Então, era uma contratação, como falamos aqui, inclusive, do presidente. O presidente queria uma contratação midiática, o Balotelli foi oferecido, ele foi atrás, mandou um emissário, digamos assim, né, o Claudinei Alves, para conversar com empresários e representantes, intermediários do jogador. O jogador deu o ok, o aceite para jogar no futebol brasileiro, pelos valores que ele pediu, os 8 milhões de euros em 2 temporadas, tudo isso estava dentro do que poderia acontecer. A questão é que o Balotelli começou a acelerar o processo, começou a querer resolver isso logo. O Augusto não podia acelerar o processo, primeiro pela questão financeira, porque ele dependia de uma patrocinadora master, que é uma casa de apostas que está negociando, para bancar a parte do salário ou da contratação, enfim, ou ajudar nesse processo. O Corinthians financeiramente está com dificuldades, agora conseguiu quitar os valores atrasados, aí fundo de garantia, direito de imagem, salário e tudo mais, mas não pode, né, depositar tudo no Balotelli. Sabia que era uma contratação de risco, está dividindo e dividiu opiniões dentro do clube, né, dos parceiros do Augusto e também membros do conselho, mas ele estava negociando e estava vendo de que forma poderia bancar essa situação, até que ele resolveu anunciar um novo treinador e resolveu esperar. E aí o Ramon, ele não disse por quê, ele não falou que é uma contratação ruim, ele não falou nada disso. Ele só simplesmente botou areia no negócio e disse assim, nunca foi conversado e não está nos planos para o futuro. Mário Balotelli. Então, assim, me pareceu muito claro que o Ramon Dias não gostou da ideia. Não gostou da ideia e tratou de externar. No momento que ele faz isso, ele meio que inviabiliza, né? Ele meio que inviabiliza a situação e faz com que o clube dê uma recuada na situação. Então, muito difícil que a gente volte a falar de Balotelli nessa janela, a não ser que o presidente enfie goela abaixo no Ramon, do tipo assim, foi um negócio de ocasião, a gente resolveu contratar, usa-se do jeito que você conseguir e tudo mais, mas acho muito difícil. O Ramon está muito focado em utilizar aquilo que ele tem. E ele entende que com o que ele tem,
ele consegue tirar o Corinthians dessa situação. Então, Balotelli, pelo Ramon, já era. Vamos falar do Fagner, porque o Fagner está de volta. Ele, depois desse tempo parado, inclusive o Ramon falou e usou e citou o Fagner. Foi até muito curioso, porque na pergunta do repórter, né, o Emiliano, ao traduzir para o Ramon, ele foi uma espécie de tradutor também, se referia ao Fagner, porque o Ramon não entendeu, falando assim, é capitão, capitão, ele quer saber do capitão. Então eles têm o Fagner como uma liderança, né? E o Ramon rasgou elogios para o Fagner, dizendo que é muito importante a presença dele, confirmou que ele estará no banco de reservas, não sei se vai utilizar durante a partida, mas me pareceu que ele quis valorizar a presença do Fagner, mesmo que seja para estar no banco, no vestiário, exatamente por tudo que ele representa, que é um cara que entende o que é o Corinthians, sabe a importância do resultado, do momento, é um cara importante nos bastidores, e o Fagner realmente, né, é um dos últimos líderes, né, um dos remanescentes aí, porque muitas lideranças deixaram o clube nos últimos tempos. E o Fagner, então, estará de volta, assim como o Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão, e aí a gente está tentando montar esse primeiro time de Ramon Dias no Corinthians, que estreia contra o Criciúma nessa terça. Tem uma outra questão que está me intrigando, que é do gol. Porque, assim, eu fui um defensor de Matheus Donelli, né? Inclusive critiquei a contratação do Hugo Souza, imaginei que tivesse que vir um goleiro muito mais afirmado para você contratar, já que você iria ao mercado contratar com a saída do Cássio e do Carlos Miguel. Se não fosse para contratar um goleiro afirmadíssimo, incontestável, deixasse o Matheus Donelli. Mas a verdade, eu já falei sobre isso, né, é que o Donelli não inspirou tanta segurança nos jogos em que ele teve oportunidade, muito por conta do contexto, das falhas defensivas, do momento do time, tudo isso é verdade, mas é a realidade. O Donelli não passou aquela segurança 100%. Então eu começo a entender que o Hugo pode sim receber oportunidades e talvez até já na estreia. A gente não sabe, né? Falei até no vídeo de apresentação dos dois, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que quando questionado eles não quiseram individualizar, disseram que os jogadores nem sabiam ainda, né, quem ia jogar, mas que eles estão muito bem servidos de goleiros, aquela resposta política, né? Eu creio que o Hugo possa sim, até pela mudança da comissão técnica, né, começa o vestibular, né? Então muitos jogadores começam a buscar espaço, outros que daqui a pouco estavam escanteados vão aparecer, outros que estavam jogando daqui a pouco inexplicavelmente vão sobrar, porque tem as escolhas do técnico, tem o modelo tático, tem muita coisa que vai ser nova a partir de agora, né? E talvez comece pelo gol. Então eu não me surpreenderia, não tenho informação nesse sentido, a gente só vai descobrir momentos antes da bola rolar, mas não me surpreenderia realmente se o Hugo Souza fosse o titular, e acho que ele vai ter oportunidade, se não for agora, ali na frente. O Mateuzinho então será o titular, com o Fagner no banco, o Hugo na lateral esquerda e a dupla de zaga, Kaká e imagino que Félix Torres. Pode ser o Gustavo Henrique, mas imagino que o Félix Torres, até pela experiência de Copa América, né, o Ramon talvez valorize isso, mas é só uma leitura dos fatos. Meio de campo, bom, aí um time considerado ideal, pelo menos o que vinha jogando, a gente não sabe se da mesma maneira tática, né, disposta no campo, né, mas com Raniel, Bidon, Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Tem outras possibilidades? Tem o Igor Coronado, tem o próprio Alex Santana, tem várias possibilidades dele montar esse time, a gente vai ter que ver como vai ser o primeiro time de Ramon Dias. Estou muito curioso, mais do que isso. Mais do que a escalação, a questão tática, a disposição no campo, a postura. O Ramon prometeu um time agressivo, foram essas as palavras dele, além de outras, né? Mas agressivo me chamou a atenção. Um time que pretende correr do primeiro ao último minuto para fazer diferente do que vem fazendo. O Ramon entende que até pela urgência do resultado imediato, não é uma questão tática que vai resolver no primeiro jogo, e sim a maneira como você encara, a maneira como você joga. Então eu estou imaginando um Corinthians mais brigador, mais pegador, e sem dar chance, sem dar brecha para o adversário. É assim que você joga em casa, é assim que você defende o teu resultado, é assim que você sai da situação onde você está. Não negocia com outro resultado a não ser a vitória. Ele já falou sobre isso também, citei no vídeo passado, que ele está preocupado com os poucos gols do time. Então é uma questão que ele vai tentar resolver. Vai conseguir no primeiro jogo já? Provavelmente não, né? Com tudo que ele tem direito. Mas eu acho que
aquele discurso, os trabalhos que ele fez aí nos últimos dias, inclusive na Neoquímica Arena, né, com as referências espaciais, né, que eles citaram, né, que é importante fazer, especialmente com semana cheia, mas que é interessante estar lá. Então, tudo isso vai para campo nessa terça-feira, com estreia, com motivação, com novidade, com apoio da Fiel, enfim, tudo para que o Corinthians consiga uma vitória, e ela precisa vir, de qualquer maneira, para que o time saia dessa situação. Você está confiante? Comenta aqui. E aí, qual o time que vocês acham que vai a campo? Qual vai ser o primeiro time do Ramon Dias? Inscreva-se no canal, estou aguardando, hein? Até a próxima. Tchau!